Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre Estado. Existe uma diferença entre Estado, letra maiúscula, e Estado entre letra minúscula. Estado, letra maiúscula, significa o poder. O poder, que é o poder? É o poder dos governantes. Vamos simplificar aí. Então, é onde se encontra o cerne do panorama político atual. Então, é uma instituição de letra maiúscula. Estado com letra minúscula, Estado de São Paulo, Estado do Mato Grosso do Sul. Então, vocês têm que lembrar, se você achar em algum lugar Estado com letra maiúscula, nós estamos falando de Estado, governo. Se minúsculo, os estados são onde as pessoas moram. Estado corresponde ao conjunto de instituição no campo político, administrativo e se organiza o espaço do povo ou nação. Para o Estado existir, é necessário que ele possua seu próprio território, que exerça sobre sua cidadania, ou seja, o Estado deve ser a autoridade máxima na área que ele corresponde. A principal função do Estado é provar garantia dos direitos individuais e coletivos para os indivíduos que nele se encontram, ou seja, promover todas as ações necessárias para o bem comum. O Estado existe para organizar administrativamente e manter a ordem pública em uma determinada área. Então, para que serve o Estado? Para organizar, para ter as leis que nós temos que cumprir, nós temos uma lei maior que chama-se Constituição Federal. Depois vem a Constituição Estadual, a Constituição Municipal, mas a maior, que rege todos os nossos direitos, está na Constituição Federal. Aí, para vocês entenderem melhor, tem a questão. No Estado, tem a nação. O que é nação? Nação é o agrupamento político e autônomo que ocupa um território. Quer dizer, é o povo. Então, quando a gente fala em povo, esse povo que ocupa um território, eles têm, em contrapartida, leis, constituição, governo, língua, costume, religião, cultura, história e identidade comum. Então, existe nação sem território, como os ciganos. O cigano é uma nação, mas eles não têm território. Então, essa é a diferença, mas eles são organizados entre eles e respeitam os costumes, a língua deles. Ele pode estar misturado junto com as outras nações, mas quando você se fala com eles, ele se domina nação cigana. E tem mais outras nações que se dominam nações, mas não tem o seu governo e nem o seu território. E para a gente entender muito melhor, todos os elementos para a formação que a gente tem que saber, que toda nação, a nação brasileira, se eu pensar na nação brasileira, ele é um país democrático, que mais? Fala a língua portuguesa, tem os seus costumes e tradições. Essa é uma nação brasileira. Por mais que ela tenha outras pessoas venham para cá, mas a nação brasileira corresponde a todas as pessoas que falam a língua portuguesa. E ela vem a mistura do índio, do negro e do europeu, que formou a nossa nação. Então, o que lá embaixo vai estar? Vocês vão ver a questão e vão escrever para mim qual a diferença entre Estado e nação. Está dentro do texto. E está explicando aqui também, que eu acabei de explicar. O Estado. O Estado existe para organizar administrativamente, aí vai lá tracinho, tracinho, a ordem política. Então, vocês vão ter que procurar no texto e completar aqui. Vou falar tudo não, porque senão vocês não vão ler o texto e a nossa intuição é que vocês leiam, tenha dúvida. Aí lá na segunda aula vem nação. Nação, a gente já falou lá em cima, mas aqui a gente vai aprofundar. Nação vem do latim nat, de natis, nascido. É uma comunidade estável, historicamente constituída por vontade própria, que é um agregado de indivíduos com base no território, numa língua, com aspirações materiais e espiritual. Nação existe sem qualquer espécie da organização legal. Pessoas que habitam e compartilham uma mesma origem, etnia,
mesmo idioma e de costume. Relativamente à nação, não é um termo utilizado para referir a um grupo homogêneo, ou seja, semelhante entre seus pares. Além de apresentar todos os aspectos de uma nação para ser considerada como já tal, precisa acreditar um sentimento de que pertença ao todo desse grupo. Precisa haver vontade por parte dos indivíduos de formarem uma nação. Para sustentar o andamento da nação, sob o ponto de vista cultural, os cidadãos adotam os mesmos costumes, os mesmos padrões morais que regem o que é certo e o que é errado. Quer dizer, para ser uma nação, todo mundo tem que acreditar nas mesmas coisas. Tem lá suas diferenças, né? Tem pessoas que são diferentes umas das outras. Mas quando se fala no geral, a nação é isso aí, tá? Então lá só tem uma perguntinha que vocês vão ler o texto e vão escrever o que é a nação. Isso é uma curiosidade para vocês. Nós temos os curdos, palestinos, tibanos, bascos, chechenes, são exemplos de povos ou nações sem estado. Então esses povos, eles não têm um estado. Uma nação é formada por grupos de indivíduos, apresenta características, história, cultural, idioma, costumes e valores sociais, entre outros elementos comuns, formando assim uma identidade cultural. Quais são esses povos? São os curdos, palestinos, tibanos, bascos, chechenos, ciganos, como eu já falei, tá? Então vocês têm que ler o texto. Quando for fazer, vocês leiam primeiro, responda, devolva, se for devolver lá na escola, devolva respondido, com nome, tudo certinho. E se for para o Classroom, escreva também. Faça um resuminho e coloque lá, tá? Obrigada.